Olá, gente, boa noite. Eu levo muito a sério meus freelancers, viu? Esse job aqui, eu sou pontual, levo muito a sério. Que nem se eu estivesse no Jornal das 10 horas, estou lá online, principalmente para falar de uma semana que foi tão especial, né, Rodrigos? Queria dar boa noite para todo mundo que está aqui conectado com a gente nessa live do Oceano. A gente só não está sorrindo mais e celebrando mais porque, infelizmente, no meio da semana tivemos a perda do Rei Pelé, né? Inclusive, ontem a gente tinha uma live marcada, que é o último dia de exibição, né, da temporada, da primeira temporada do Oceano no canal Off. E aí, em função da morte do Pelé, não havia clima nenhum, né, para a gente falar de celebração. Apesar de ainda estarmos, né, vivendo essa despedida, os meninos acharam que era uma boa e eu concordei. A gente bateu um papo, como fizemos no dia da estreia do Fantástico, no domingo, para a gente poder olhar para essa semana que foi muito bonita e muito importante para o Projeto Oceano. Para quem não acompanhou no domingo, teve o lançamento, né, essa premiere majestosa no Fantástico no domingo, com essa grande reportagem contando do Projeto Oceano no domingo. E aí, segunda, terça, quarta e quinta, a exibição da temporada cheia inteira no canal Off, de segunda e quinta, às 7h30 da noite. E foi sensacional, né? O retorno que vocês tiveram, o próprio crescimento gradual da página Oceano, tanto do site quanto do Instagram, eu acho que é uma evidência, né? Desse início de engajamento. Mas a gente sabe que é só o começo, né? E eu sou uma grande engajadora agora do Oceano, uma grande entusiasta, como mulher, como jornalista, como cidadã, como futura mãe da Celeste. Então, eu queria começar dando parabéns para vocês, falar do meu orgulho, da minha satisfação. Inclusive, estou achando o máximo, né? Os comentários aqui. As pessoas já estão muito envolvidas e aprenderam muito com vocês, assim como eu, ou já estavam passando por esse letramento oceânico, digamos assim, estão falando com uma firmeza, né? Teve um comentário do José Antônio aqui que ele falou: somos água, né? Que é uma coisa que vocês falam muito, vocês dois, né? O planeta Terra deveria ser chamado planeta Água, né? E como começa aí a distorção que a gente faz sobre a nossa relação com os oceanos, né? Como isso tem que mudar urgentemente. Eu queria começar, então, perguntando como é que foi a percepção de vocês do público, né? Até pelas mensagens que vocês receberam, dessa primeira temporada do Oceano no canal Off, em que vocês mostraram o que as Maldivas estão fazendo em termos de política pública, em termos de mudanças culturais, iniciativa privada, um grande hotel de luxo sustentável, uma primeira-ministra do meio ambiente, de questões climáticas, mulher, né, fazendo acontecer. Como é que chegou para vocês essa primeira semana de trabalho, de exibição, nessa primeira janela do Oceano agora para o público realmente acompanhar? Bom, tivemos aqui uma semana agradável com uma notícia muito boa que repetimos o fato repetimos o ato das Maldivas, né? Também temos uma ministra do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, mulher, aqui no Brasil, a partir de depois de amanhã. O que foi maravilhoso, acho que para mim foi o ponto alto, a notícia boa da semana. Aline, respondendo a sua pergunta de forma muito direta, eu estou envolvido com o oceano há muito tempo e eu sempre falei muito com as pessoas a respeito do oceano. E todo mundo que está dentro dessa minha bolha e que fala comigo já de alguma forma é convertido. E o projeto Oceano, quando a gente começou a falar, né, Rodrigo, há mais ou menos 3 anos atrás, ele tem um propósito muito claro, que é conversar para fora dessa bolha. A gente bater um papo sobre o oceano e falar de preservação oceânica com quem de alguma forma já é ligado ao assunto é muito fácil. É muito simples receber palmas de quem reza na mesma cartilha que a gente. E a gente busca, e com bastante força, atrair novos olhares, novas almas, abrir janelas oceânicas dentro de lares que não tinham essa percepção. O Tomé, ele é um mergulhador muito experiente, de muitos anos. Ele é muito destemido, com técnica, a fazer mergulhos com tubarões, em grandes profundidades, etc. Eu sou um mergulhador muito básico, não sou tão destemido, mas estou me soltando. Então, isso aproxima as pessoas também desse olhar, né, de poder se conectar com o oceano de muitas formas, entendeu? E isso esse feedback a gente realmente está tendo da bolha e de fora da bolha, que seria a nossa maior ambição mesmo, né? De que falou assim, poxa, o pessoal da bolha, tecnicamente falando, falou assim, nossa, vocês estão traduzindo de um jeito que a gente nunca conseguiu fazer, e quem é de fora da bolha não está vendo um programa sobre mergulho.
Está vendo um programa sobre conexão. A nossa ambição é a simplicidade da conexão, do amor. É mostrar que é simples. E a vida é melhor quando a gente preserva, entendeu? A vida se desenvolve mais a economia quando a gente preserva. Esse é um pensamento que ele está aliado à nossa qualidade de vida e ao nosso desenvolvimento. Esse é o feedback que a gente esperava. Claro, a gente deu um primeiro passinho, né? É importante. Aí agora a gente está começando a fazer novas investidas, mas esse feedback era o que a gente esperava e, de fato, esse eu acho que a gente tem conseguido alcançar bem, assim, até pelas que as pessoas têm inscrito aqui. Isso tem nos deixado bem felizes. Essa foi a coisa que me deixou mais feliz de perceber. Eu achei muito legal um comentário que chegou aqui do Ronaldo, ele falando, né? O Oceano falou de biodiversidade, falou de política pública, falou de gênero, falou de sustentabilidade e muito mais. É um exemplo de cultura oceânica, né? Eu achei fantástica assim essa fala dele aqui, essa frase que ele colocou, esse comentário, porque eu acho que foi o que eu senti também. Eu acho que eu já venho aprendendo com vocês nos bastidores, né? Mas eu acho que o documentário, essa primeira temporada, os episódios foram mostrando para a gente que o tema da preservação ambiental está muito além da preservação das florestas, né? Que é geralmente o que pauta. Inclusive, as conferências do clima da ONU, a gente fala muito de Amazônia, né? A gente não fala dos oceanos. Ou a gente só fala de oceano quando acontece algum grande evento climático, uma grande erosão, alguma coisa que muda a paisagem de alguma orla famosa do mundo, e a gente noticia, né? Mas quando isso não acontece, a gente não fala. E eu acho que as pessoas que estão comentando aqui foram picadas por essa consciência, assim como eu. Hoje eu não consigo mais pensar em preservação, sustentabilidade, mudança climática sem pensar em oceano. Eu não consigo mais assistir um vídeo na internet, um filme sobre tubarão, da mesma forma que eu ia antes. Eu tenho vontade de mergulhar hoje com tubarão, apesar de morrer de medo ainda. Mas assim, eu tenho vontade de ficar perto dos tubarões. Antes eu queria ficar longe dos tubarões, né? Então eu acho que é uma mudança que vai vindo devagar e as pessoas estão sentindo isso, né? Eu acho que as mensagens aqui dizem isso. Eu acho que o retorno que vocês tiveram diz isso. Então eu acho que existe uma virada de chave que está acontecendo. E no documentário, nos capítulos, eu falo documentário porque foi um grande filme que foi dividido em vários episódios, né? Mas o que eu achei fantástico, queria ouvir vocês sobre isso, é que todos os personagens que vocês ouviram, da primeira-ministra do meio ambiente até a comunidade local que é empregada, né, que são funcionários do Soneva, que é esse resort de alto luxo, que investe em sustentabilidade há 20 anos, até as pessoas que estão na ilha surfando, a comunidade local, todo mundo, de alguma forma, já está mudando a sua perspectiva em relação ao oceano e uma reeducação que a própria comunidade local está passando, né? Quem nasceu nas Maldivas nasceu consciente. Isso está mudando de dentro para fora, né? Isso que eu achei fantástico também. É verdade, Aline, o que você falou do comentário que recebemos aí é bem o que a gente espera, né? Na verdade, se pensar em preservação, no fundo, tentando destilar em uma resposta muito simples, é pensar em autopreservação. É pensar que está tudo conectado, de fato. Então, falar num programa oceânico, num programa que fala de preservação oceânica, de gênero, de políticas públicas, de preservação, é uma resposta a essa conexão integrada de todos os assuntos, de todos os aspectos. Aproveitando a Celeste, que está chegando aí, eu já falei isso com o Rodrigo algumas vezes, que eu tive um momento de virada na minha vida, uma epífane, um pensamento há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, que eu estava fazendo um post e eu coloquei aquela frase mais egoísta de todo pai, né? Que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos. E quando eu postei aquilo, sabe aquela pessoa que postou e saiu correndo? Eu fiz exatamente o contrário. Eu postei e fiquei grudado naquele post. Falei, nossa, eu sempre falo disso, que parada egoísta, né? Quer dizer, eu só me preocupo com o mundo porque eu tenho que saber o que eu vou deixar para os meus herdeiros. E a partir daquele momento eu comecei a pensar que isso deveria ser o inverso oposto, né? Pensar em que seres a gente vai deixar para o nosso mundo. Porque, no fundo, a questão é um retorno para essa preservação. Então, quando a gente pensou no Projeto Oceano, que é uma retomada da conexão da humanidade com o mar e suas criaturas, a gente pensou muito nas questões sociais. Eu adoro entrar dentro d'água com tubarão. Adoro. Para mim, é uma das sensações mais libertadoras que existe. Mas voltar da água, do mergulho com tubarão, e escutar a Hemti, essa menina de hijab, que ensinou tanto para a gente em tão pouco tempo, ver nos olhos dela a paixão da transformação que aquilo exerceu sobre ela,
para mim, mais recompensador do que o mergulho com tubarão em si. E é isso que a gente está tentando mostrar nesse projeto, é isso que a gente está tentando mostrar no oceano. Mostrar que essas conexões têm potência de mudar a perspectiva de como a gente vê. Falar de preservação, falar de ambientalismo, falar de ativismo ambiental, e eu me considero um ativista ambiental da maneira ortodoxa, né, que é brigando contra a indústria, brigando contra o desenvolvimento, brigando contra as questões sociais, eu vejo isso como um retrocesso, sabe? Enquanto pessoas de pensamento progressista, a gente pensa em o que pode fazer para mudar o futuro, para mudar o caminho das coisas que a gente vem fazendo. E a resposta que a gente achou e que tenta imprimir nesse nosso projeto, que é feito com muito amor, é essa. A gente quer, precisa e sente realmente conexão e paixão em mostrar, em trazer para o nosso projeto essas conexões, essas experiências que realmente mudam a vida das pessoas. Sabe o que é que, desculpa interromper, só foi um complemento, e eu lembrei de duas coisas, a gente foi falando, e claro que agora a gente está o tempo inteiro lembrando de coisas relacionadas ao Pelé. Tem dois momentos clássicos do Pelé, que é quando ele marca 1000 gols, ele fala, temos que cuidar das nossas criancinhas, e é meio isso, a gente, meio esse, não é as criancinhas é que vão. É isso que o Tomé falou, né? Temos que cuidar das nossas criancinhas, né? Porque elas é que são o mundo, né? Nós somos crianças, todo mundo. Então, e essas criancinhas também são a vida, né? A criança, né? É a origem de qualquer vida. E a gente, no geral, que a gente também sempre fala, todas as espécies de vidas que existem no mundo vieram originalmente das águas, do mar. Todas as espécies do mundo. Só existe vida quando existe água. Quando vai ter expedições planetárias, estão buscando vida em outros planetas, eles buscam por sinais de água. Então, a gente é gestado, nasce de dentro de uma bolsa d'água. Né? Tipo, durante 9 meses estamos dentro d'água. Então, a gente, tanto essa frase do Pelé, das criancinhas, que eu acho que nos serve para esse pensamento básico do cuidar das coisas, quanto quando ele se despediu do cosmos, no último, que ele fala do love, 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 né? Ou seja, que é o que a gente precisa. Também é isso, essa conexão a gente também tem outra dinâmica de frases que o Tom pode me corrigir se eu não falar errado, mas assim, a gente não protege o que a gente não conhece, né? E a gente a gente só ama o que a gente conhece também, né? Então, a gente fez essa primeira temporada das Maldivas, escolheu as Maldivas por ser um lugar muito icônico quando a gente pensa em paraíso perfeito, em relação com o mar, né? E a gente quis mostrar o quanto... Eu tenho certeza que qualquer pessoa que tiver a oportunidade de ir para as Maldivas após ver o oceano, de pessoas das mais variadas áreas, irá vivenciar as Maldivas de uma maneira diferente. O oceano quer ser a janela audiovisual é um braço do que a gente quer fazer e precisa fazer, porque a gente precisa ter muito isso, precisa ter muita produção de cultura musical, televisiva, de entretenimento, reportagem, né, fotos. Há essa perspectiva de uma mudança cultural, né, geracional também, que a gente pode aproveitar. Muita gente comovida com essa ideia de que planeta a gente vai deixar, né? Que seres vamos deixar para gerações, que seres seremos e que seres deixaremos para esse planeta, para gerações que estão chegando, né? Tem muita gente que ficou comovida com essa fala de vocês e muitas pessoas perguntando como é que eu participo. Talvez seja um momento legal da gente falar um pouco sobre o presente olhando para o futuro, o quanto essa primeira temporada do Oceano foi essa primeira janela audiovisual, como o Rodrigo falou, mas ela é só um braço do que é o projeto Oceano, né? O quanto o crescimento dessa comunidade, inclusive entre uma temporada e outra, né? Porque vocês já gravaram a segunda temporada, não sei o quanto a gente pode contar dessa viagem que vocês acabaram de fazer, mas que vai render essa segunda janela audiovisual, mas o que vai ser feito, né? Porque o oceano tem que continuar existindo, trabalhando, acontecendo e se ampliando, né? Quais são as janelas outras que vocês pretendem trabalhar nos próximos meses e como é que as pessoas podem trazer força para isso, né? Eu não sei se pode falar ou não, eu vou olhar os olhos do Rodrigo aqui, ver se ele me olha com cara de... Mas a gente postou tanto, né, dessa nossa segunda viagem. A gente fez a primeira viagem com uma busca oceânica. A gente foi no país que talvez representasse melhor as questões
de um povo que precisa viver em torno ou em volta com o oceano em volta. E nessa segunda temporada a gente buscou um oceano que banha uma área que talvez seja das mais complexas da humanidade hoje em dia. A gente foi entender as relações humanas com o oceano e entre essas populações e sociedades no Mar Vermelho. E visitamos 3 países, a Jordânia, Israel e o Egito, e foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. É engraçado como a gente às vezes vai com uma perspectiva, uma ideia, e a gente volta completamente mudado porque descobre coisas novas. Eu acho que esse que é o grande encantador de viajar e conhecer embalagens diferentes para o mesmo produto. É legal, mas conhecer produtos completamente diferentes, culturas, pessoas, maneiras de viver, de ver a vida completamente diferentes, é isso que talvez enriqueça mais, é isso que a gente traz para dentro do projeto. Complementando o nosso segundo passo, e a gente escolheu o Mar Vermelho, porque também a gente tem procurado, obviamente, atrair por outras conexões que são menos que você tem com os oceanos, mas que é isso, o paraíso dos Maldivas, o Mar Vermelho e toda a mitologia, a história, né, as questões até bíblicas daquela região e de civilizações, ou seja, é um lugar muito atrativo de cultura, né? E cultura que a gente estuda, que a gente lê. E o Mar Vermelho, como o Tomé falou, ele foi considerado é considerado ainda o meio jardim do Éden dos oceanos, porque tem uma diversidade, uma riqueza de vida, de corais e de qualidade de água assim, muito especial. E fora das questões geopolíticas todas que existem, então culturalmente é muito rico aquela região. Então isso também, obviamente, nos interessa, esse atrativo do local para onde a gente vai. Só adiantando também, alguém perguntou sobre a costa brasileira? Sim, a resposta é sim. Começaremos a falar muito sobre costa brasileira muito em breve. A gente está fazendo esses primeiros movimentos porque é natural que a gente também busque atrativos externos, né? O oceano, ele é um braço audiovisual, como a gente sabe fazer, mas ele precisa ser um movimento. Ele só faz sentido como movimento. Querendo ou não querendo, a gente quer que isso aconteça. Ou seja, a gente percebeu que isso estava para além do que a gente estava entregando, porque de fato é isso. As pessoas se conectam com os oceanos e querem saber como ajudar, querem saber como fazer mais, querem saber como entender mais sobre determinados assuntos, esse letramento oceânico que a Aline falou, né? Ou seja, e a gente tem dois caminhos muito rápidos para a gente falar neste momento para todo mundo, tá? A página das nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram no momento, que é @euciano_org. E um site que tem só uma primeira página, que tem uma maneira de você se inscrever para receber newsletter e novas informações, novos passos que a gente vai dar do projeto, que é euciano.org. Tá? O oceano.org já vai, oceano.org.br também já vai. Entra nessa página, lá vai ter inclusive o vídeo da matéria do Fantástico. A gente daqui a pouco vai dar o caminho para assistir no Globoplay, que terá disponível todos os episódios que já foram ar dessa primeira temporada, os 4 primeiros episódios das Maldivas. E a gente vai dar mais informações sobre como ajudar, maneiras de como ajudar, ações de outras redes, de outros parceiros, porque a gente está começando a construir essas parcerias. O Euciano em si, ele foi inspirado para a gente dar o pontapé inicial mesmo de transformar numa marca, num conceito e num movimento a partir da década dos oceanos da Unesco. Ou seja, isso é um movimento que, graças a Deus, assim, e a Unesco, e a humanidade, está virando um movimento mundial. A Unesco decretou de 2021 a 2030 a década dos oceanos. 10 anos com uma série de diretrizes para mudar a relação da humanidade com os oceanos. De uma construção de uma cultura oceânica e aí, a partir disso, políticas públicas, né? Ou seja, tratados de conservação, etc., que de fato mudem e esse que é o ecossistema mais importante como regulador do clima, por exemplo, que é o que a gente está mais vivendo imediatamente, né, assim, no impacto do nosso dia a dia. Mas, para isso acontecer, não adianta ser a forceps, entendeu? É isso, as pessoas têm que entender isso.
E é melhor que todos nós entendamos pelo lado que é o que eu falei, da ambição mais simples, de que é melhor viver. Você conhecendo o oceano, sabendo como lidar com o oceano, a vida fica toda melhor. Cientificamente é comprovado isso, quanto os oceanos, os sais minerais dos mares e outras questões de proximidade com o mar, com a natureza em geral, né, mas com o mar também, né, com água, como isso cura doenças, né, diminui o estresse, produção de serotonina. Então tem 200 coisas importantes para a nossa qualidade de vida. Então, claro que se a gente... Isso foi não sei falar essa palavra. Introjectado. Como uma coisa que de fato venha de dentro de nós, né, dos seres humanos, nos entendermos como parte da natureza, como parte do oceano. Qualquer política pública é fácil de implementar. Você não é para forçar aí, que saco, agora eu vou ter que cuidar do oceano. Não, olha que demais. A vida, como a vida é mais legal quando você conhece que o tubarão tem tubarões tal jeito, você pode mergulhar e pode estar perto, como você pode mergulhar com uma raia, a raia não é perigosa, não tem a raia que não tem o ferrão que vai te matar, né? Ou seja, você começa a entender, olhar para a natureza e olhar para ela como seres, né? Ou seja, você não é um bololô de uma coisa, não é eles e nós. A gente fala muito, não existe nós e eles, né? Somos todos parte de uma mesma estrutura. Isso é o que mais me cativa, assim, né? Como projeto, né, de vida. Então as pessoas podem começar a seguir, quem não segue ainda. Seguir a página do Oceano no Instagram, começar a acompanhar o site, se cadastrar lá para começar também a acompanhar os conteúdos que vocês vão começar a postar. As pessoas é bem-vindo que as pessoas comentem, sugiram coisas, por exemplo. Tem várias sugestões aqui, teve alguém que perguntou da costa brasileira, teve uma pessoa que sugeriu, bom, por que vocês não levam uma pessoa que tem medo de mar? Tem muito isso também, né? A minha mãe, por exemplo, nunca aprendeu a nadar. Né? E é uma pernambucana, uma mulher que ama a natureza, mas ela tem medo do mar, sempre teve. Porque não foi dada a ela a oportunidade de se aproximar do mar. Então, minha infância inteira, minha mãe sempre ficou na areia, olhando o mar de longe, né? E alguém sugeriu aqui levar uma pessoa... não precisa ser minha mãe, amor, não sei se ela topa. Mas quando a pessoa sugeriu aqui, eu fiquei pensando isso, né? Leva alguém que tem medo do mar para viver alguma experiência com você. Né? Eu vou levar minha sogra, querida Cida, minha amada Cida, eu vou levar, mas não vou precisar nem gravar. Eu vou levar porque eu vou ter vontade de fazer isso. Mas certamente teremos. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. É importante mesmo. Alguém pediu para repetir o caminho do site, viu? Aqui. É oceano.org. Se você escrever oceano.org na internet, já vai para a página, que é uma página, por enquanto é uma página muito simples, mas que você pode se inscrever lá para acompanhar e receber notícias da gente por e-mail, etc. Então, oceano.org. E as redes sociais é @oceano_org, tanto no Twitter quanto no Instagram. Tá? Basicamente é isso. E aí, desculpa só reafirmando aqui, e aí, galera, isso é movimento. Quem acredita, quem é tocado de coração, quem se apaixona, fala, divulga, manda, marca amigos, entendeu? Fala, porque isso toca. Um vídeo, todo mundo sabe disso, um vídeo inspirador, né? Isso toca, a pessoa passa a seguir, a pessoa passa a pensar diferente. É o que ele falou, picado pelo mosquitinho, entendeu? Então, divulguem, se apaixonem, se sintam parte, critiquem a gente, dê sugestões, façam tudo isso, porque é isso que a gente precisa, é isso que a gente deseja. A gente não quer ser dono de nada e nem dono de nenhuma verdade. A gente quer abrir uma janela para o oceano, literalmente. Até porque ser dono do mar é uma coisa muito complexa, né? Exatamente isso, conexões. O objetivo desse projeto, o objetivo disso tudo é isso, gente. A gente precisa criar conexões. Essas conexões criam empatia, empatia cria amor, amor cria necessidade de preservação, é uma cadeia, tudo está ligado. A gente precisa colocar isso para rodar. E isso vai funcionar cada vez mais, cada vez melhor com a participação de vocês, com vocês comentando, sugerindo. Acho que a gente recebeu muito input de vocês agora, depois desses programas que foram lá no Fantástico e no Off, sobre ideias de pautas brasileiras, de pautas de fora, de atitudes e ações que estão acontecendo por aqui. E é isso que a gente precisa, sabe? A ideia é mostrar o oceano junto com as pessoas. É muito comum, de novo, voltando na história do ativismo utópico, né?
daquela ideia de que para se preservar a gente se afasta, a gente deixa o ambiente livre da humanidade. A gente precisa justamente fazer o contrário. O oceano já tem uma dificuldade muito grande de se relacionar com a gente. A Aline tem um testemunho da mãe dela, que nasceu em Pernambuco, muito próximo do mar, e não teve coragem de se aproximar mais dele. Isso não é um caso isolado, a gente vê isso todo dia. Muita gente tem medo do mar. A minha esposa, a Cíntia, por mais que conviva comigo, ela tem uma vontade muito grande de entrar na água, tentou começar a surfar, mas ela tem medo e ela luta todo dia para diminuir esse medo dentro dela, porque vive num ambiente onde o oceano é praticamente obrigatório. E a gente precisa falar sobre isso, comentar sobre isso, discutir sobre isso. Então, a participação de vocês, a participação e o conjunto de ideias e o conjunto de sugestões é fundamental. A gente precisa chegar nessas questões, conhecer essas iniciativas, essas pessoas, contar essas histórias e mostrar para vocês que, gente, como o Rodrigo falou 1 milhão de vezes e muito bem, se apaixonar é muito mais fácil. Fazer isso tudo através do amor é muito mais fácil. Muito mais fácil. Pode até ser legal também vocês experimentarem, né? Aqui uma ideia que surgiu, até as pessoas mandarem experiências que elas tiveram, estão tendo com o mar, né? Um vídeo de alguma experiência com os filhos, com a família, alguma nova, algum programa de férias ou de fim de semana, ou mesmo que mora perto do mar, como a gente que mora no Rio, compartilhar um pouco da sua relação com o oceano, né? De repente tem um vídeo legal que dá até para os meninos postarem na página do Oceano, a gente vai ampliando essa grande comunidade, né? Eu não sei se para fechar, Rodrigo, se cada um quer deixar uma palavra final, contar um pouco da preparação para essa segunda temporada, deixar algum spoiler aí saboroso e alguma mensagem final até a próxima live. E a minha mensagem final é a que eu venho falando o tempo inteiro. É isso, o que a gente quer, a nossa ambição é gigantesca e é simples. Né? A gente se entender como parte da natureza, se entender como parte do oceano, e aí com isso a nossa vida fica mais bonita, mais fácil, mais produtiva, e isso, vou parafrasear o Rei Pelé. Repita comigo, 3, love and love, né? É isso que a gente tem que ter para tudo, e não é diferente com o oceano. Isso significa você né, se jogar, literalmente, não fala assim, se mergulhar, né? Mergulhar de cabeça, né? Se usa muito essa expressão para tudo, né? Mergulhar de cabeça, né, nesse assunto. Procurar entender, desmistificar coisas que estão consolidadas por culturas mal construídas no passado, como o medo do tubarão, do jeito como se a gente fosse parte da cadeia alimentar do tubarão, e não somos. Então, e de outros paranoias, outros medos que foram construídos. Então, entenda, se aproxime. A gente vai dar essa oportunidade através da nossa produção audiovisual. É isso que a gente está fazendo. Todo mundo que assistiu sentiu isso. Mas você, do seu jeitinho também, procure mais e mais e mais entender e se conectar com os oceanos. Que assim a gente vai preservar os seres dos oceanos, que somos também nós, né? Então somos todos oceano. É uma questão de autopreservação. Bom, obrigado a todo mundo. Primeiro eu queria falar uma frase que acho que super cabe aqui agora, que Martin Luther King uma vez disse que a escuridão nunca vai vencer a escuridão, somente a luz pode fazer isso. O ódio nunca vai vencer o ódio, somente o amor pode fazer isso. O que a gente busca é uma busca de uma vida inteira, eu posso afirmar para vocês. Tem um monte de gente que está aqui na live que já me conhece há bastante tempo, o Arnaldo é um desses. Eu, desde que me entendo por gente, sempre tentei fazer com que as pessoas se relacionassem de forma diferente com o mar. Tentei isso de várias formas. E aqui hoje, com o Oceano, com o Rodrigo, eu acho que eu estou conseguindo realizar a missão da minha vida. Eu queria muito que todo mundo olhasse para o mar com menos medo e mais amor. Que todo mundo olhasse para o mar com menos mistério, embora o mistério possa ser interessante, e mais vontade de interagir com ele. Eu queria que todo mundo olhasse para o tubarão com o mesmo carinho, carisma e vontade de preservar que a gente olha para um urso. E o mar tem dificuldades, físicas, ele vive as criaturas que ele vive vivem num outro ambiente, a gente não consegue interagir com eles com a mesma facilidade. Eu já falei provavelmente com a maioria das pessoas que são meus amigos que estão aqui, que eu nunca vi um pai com uma criança no colo passar embaixo de uma árvore e mostrar para o filho: olha que tubarão lindo aquele dali. Não é possível. A gente não consegue fazer isso. A gente precisa abrir janelas para o oceano. A gente usou muito tempo da nossa
cultura enquanto seres humanos da nossa sociedade para transformar esse mistério oceânico em mais medo, em mais terror, e mais facilidades para vender produtos, às vezes, de cultura também, que deixassem a gente com uma relação meio complicada com o oceano. E a gente está tentando construir um contracaminho disso tudo. A gente está tentando mostrar que o amor e que a relação saudável do oceano com a humanidade transforma a vida das pessoas. Tenho 2 exemplos aqui em casa. Eu tenho um filho de 13 anos, o Felipe, e um de 5 anos, o Matheus, que são obrigados de alguma forma, se apaixonar pelo oceano. E tem uma relação com o mar muito interessante e próxima. E isso é só uma questão de como a gente desenvolve esse pensamento na cabeça das pessoas. Como a gente desenvolve esse pensamento na cabeça dos nossos filhos, que a gente vai deixar aí para continuar esse mundo. Então, muito obrigado mesmo para todo mundo que está aqui, para todo mundo que assistiu a gente, para todo mundo que de alguma forma está apoiando o projeto, para todo mundo que de alguma forma está olhando para o mar de uma maneira diferente. É só o começo, é o que a gente queria, é a realização de um sonho, não é um sonho meu, é um sonho nosso, e que todo mundo continue sonhando ele junto. E assim a gente vai fazer com que de alguma forma isso vire realidade. Obrigado. Só lembrar que realmente o projeto é um projeto, nenhum projeto audiovisual, nenhum projeto, ele é sempre muito coletivo. A gente é as carinhas não tão bonitinhas assim na frente da televisão, da tela ou na tela, né? Mas ele é um projeto feito com muitas mãos, assim, o Rafa, editor, a Ariane, que é a nossa assistente de direção, o Eduardo Mascarenhas, sócio do projeto, o pessoal da GAI, o Paulo Pacífico, a Priscila, o João Pacífico, a Priscila, o pessoal que a gente tem falado da Unesco, a Maia Gabeira, que nos ajudou, o Dudu Azevedo, ou seja, tem muita gente, pessoal do canal Off todo, dos canais Globo, do Fantástico, a Lorena, Jorjão, a gente tem que agradecer muito a todas as pessoas que estão ajudando a gente, meu amor, não preciso nem dizer, que já está aqui nossa mediadora oficial de lives, acho que a gente vai dar um descanso nela, porque daqui a pouco a Globo vai falar assim, cara, que você está trabalhando muito com essas pessoas. Mas, ou seja, o mais importante é isso, o mais importante é que ele é um projeto que conecta as pessoas, né? Isso é lindo. Não, e várias pessoas conectadas aqui, meninos, parabéns por essa estreia tão bonita, tão potente nessa primeira temporada, que vem a segunda temporada e que nesse meio tempo essa comunidade se amplie, se amplifique, que as pessoas cheguem perto, cheguem junto. Eu já sou integrante desse Conselho do Oceano e tô dentríssimo de tudo. Ó o Matheus aí. Oi, Matheus! Ó o peixinho! O Matheus já foi peixinho, já foi tubarão. O peixinho e o tubarão. Obrigado mesmo. Foi muito bom falar com vocês. Foi muito bom falar com todo mundo. Espero que a gente volte muitas vezes para falar com muita gente. Isso. Porque estamos todos conectados. Assim como o mar conecta todos nós, né? Talvez olharam para o Globo. O mar é o que conecta todos nós. E se inscrevam então no site, sigam no Instagram, sigam o Rodrigo Tomé, o Rodrigo Cebrian e vamos seguir junto aí construindo essa cultura oceânica. Meninos, parabéns, um prazer estar aqui. Oceano.org, oceano.org. Fala, todo mundo. Beijo, Matheus. Beijo.